Oba! Como é que você vai? Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Raul Martins e desta vez eu realmente não quero enrolar com introduções, porque se eu vacilar, este vídeo vai ficar longo, ok? Então, realmente, sem delongas, vamos falar sobre Dostoiévski. Fyodor Dostoiévski. Não é assim que se pronuncia, tá bom? É Dostoiévski que se pronuncia ou algo do gênero. Mas eu não estou nem aí, ok? Porque eu duvido que alguém consiga pronunciar Machado de Assis lá na gringa sem dizer Machado de Assis. Então, eu também não estou interessado em pronunciar perfeitamente Fyodor Dostoiévski. O que eu estou interessado em fazer é apresentar a vossas senhorias uma ordem de leitura para que você possa se aproximar da obra de Dostoiévski, da sua principal parte da obra, ou seja, para que você consiga se aproximar dos seus principais livros de uma forma mais segura, de uma forma menos traumática e de uma forma que não paralise você, como eu tenho certeza de que muitos estão paralisados. E, pelo outro lado, é também lhes dar justamente uma espécie de mapa para que você não se sinta tão aterrorizado, para que você finalmente crie coragem e vergonha na cara e leia ou comece a ler Dostoiévski, tá bom? Porque é o seguinte, meu povo, Dostoiévski é um daqueles autores que parecem marcar a maioridade de leitor da gente, né? Então, assim como algumas coisas na vida prática e não literária marcam a nossa maioridade, carteira de trânsito, outras cocitas más que eu não vou expor aqui, todo mundo sabe o que é, álcool. Também existem livros que parecem marcar a maioridade do leitor. Alguns chegam à maioridade com 15 anos, outros chegam à maioridade com 35, 40, 45, não importa. O que importa é que alguns livros, depois que nós lemos, depois que nós vencemos, ou alguns autores, depois de conseguirmos entrar em sua obra, a gente sente que, ok, agora o bagulho ficou sério. Agora eu parei de ficar só em brincadeirinha e eu estou em um nível realmente alto. Algumas vezes isso é frescura, outras vezes não. E com Dostoiévski, isso não é frescura, porque Dostoiévski de fato está em um nível acima de boa parte dos outros autores de literatura. Blá, blá, blá. Ah, Raul, não existem livros melhores do que outros. Isso aí peraí, que elitismo cultural, que elitismo literário. Tá bom, tá bom? Acho o que você quiser, certo? Eu estou dizendo o óbvio e inescapável. Dostoiévski está acima de quase todos os outros autores de literatura, inclusive autores muito bons, certo? Se você não concorda com isso, mas nunca leu Dostoiévski, então é bom você ficar quieto! Até que você tenha lido Dostoiévski e depois você pode, se quiser, continuar discordando de mim. Você pode ir lá se juntar ao Nabokov e falar as besteiras que ele falava. Porém, para o resto de nós, que somos sensatos, Dostoiévski, de fato, é um autor muitíssimo importante. Brincadeiras à parte e seriedades à parte. Dostoiévski é muito importante mesmo. Pessoalmente, ele está no meu top 5, talvez top 3 de autores. E ele é muito importante não só por ter antecipado muitos problemas e crises, tanto psicológicas, quanto morais, quanto políticas, quanto sociais de hoje em dia, mas também porque ele é um autor que lidou diretamente com o problema da fé contra a razão. E esse problema da fé contra a razão não é um problema do qual nós possamos fugir. Você pode não pensar nesse problema, ok? Você pode não se interessar pelo problema, mas não se interessar pelo problema ou não pensar no problema não é ter se livrado do problema. Porque, afinal de contas, a questão aqui é, no final da nossa vida, todo mundo vai morrer. É isso que significa acabar a vida. E quando nós morrermos, as questões com as quais Dostoiévski lidou em vida e na sua literatura vão ser reveladas de forma total e irreversível. Ou seja, vamos descobrir se Deus existe, como é que Deus é, se ele existir,
o que vai acontecer depois da morte, etc, etc, etc. Dostoiévski, especialmente depois da sua experiência de quase morte, Dostoiévski foi condenado à morte por fuzilamento. Ele chegou a ser... colocaram um saco na cabeça dele, colocaram roupas de fuzilamento, trapos, colocaram ele diante de um pelotão e no último instante o imperador, em uma estratégia terrivelmente malévola, perdoou os prisioneiros, né, os condenados à morte, e comutou a pena, transformou a pena de morte em uma pena de exílio e trabalho forçado na Sibéria. Dizem que o imperador usava essa técnica para subjugar os dissidentes políticos, porque Dostoiévski foi condenado à morte, pasmem, por ter lido um panfleto que criticava o czar, e também por fazer parte de um grupo, o Círculo de Petrachevsky, que se encontrava para discutir obras que eram proibidas pelo regime, obras de filosofia, especialmente filosofia política, mas também de literatura. Então, depois que Dostoiévski quase é morto, ele altera a sua visão de mundo e as suas obras começam a ter um caráter quase apocalíptico, no sentido de as suas melhores e mais impactantes obras parecem se passar em um mundo que está a 2 passos de acabar. Isso faz com que os seus personagens sejam muito intensos. Isso faz com que os dramas individuais dos seus personagens nos pareçam muito mais do que dramas individuais. Eles parecem dramas da humanidade inteira. Isso é especialmente verdadeiro ao longo de todo O Idiota e em algumas passagens absolutamente memoráveis de Crime e Castigo. Tá? Mas essa atmosfera de apocalipse, de tudo vai acabar e, portanto, precisamos descobrir a verdade última sobre as coisas, morte, Deus, livre-arbítrio, fé, amor, esperança, tudo que é de mais importante e que nós geralmente jogamos para lá, varremos para debaixo do tapete, sufocamos sob o burburinho do cotidiano, tudo isso em Dostoiévski é exposto e amplificado com uma paixão, uma selvageria, uma profundidade que nos marcam, mesmo quando você não entende muito bem o que está acontecendo. É muito comum que as pessoas tenham a experiência de ler Dostoiévski, alguma passagem, alguma imagem, alguma cena, algum personagem me marcou profundamente, mas eu não saberia explicar muito bem qual foi o objetivo do livro. É muito comum isso, muito comum que Dostoiévski marque a alma antes de iluminar a inteligência de forma mais direta. Então, sem mais delongas, porque já falei muito, foco, Raul. A ideia deste vídeo é lhe apresentar uma ordem de leitura que facilite a sua entrada ao mundo de Dostoiévski. Essa é a melhor ordem de leitura de todos os tempos, a ordem de leitura definitiva para que você nunca mais fale em ler Dostoiévski. Não, porque não existe uma ordem de leitura absolutamente perfeita para todas as pessoas em qualquer época, mesmo que elas partam do zero absoluto, 100% online. Não existe. Por que não existe? Porque as pessoas são diferentes. Então, os leitores estão em níveis diferentes. Então, por exemplo, se você é um leitor mais avançado, que pelo menos conhece de orelhada Dante, tá? Se você conhece de orelhada, eu já li alguma coisa de John Milton, Paraíso Perdido. Se você já tem uma cultura mais ampla, se você já tem algum conhecimento de filosofia, se você já tem algum conhecimento de teologia, você poderia pular tranquilamente para os Irmãos Karamazov, que é a obra-prima suprema de Dostoiévski, tá? Porém, eu suponho que boa parte de vocês não tenham essa cultura, não tenham lido esses outros livros nos quais os Irmãos Karamazov se baseiam e nem estejam muito a par das discussões filosóficas e teológicas sobre a existência de Deus e como isso se relaciona com o problema do mal, etc, etc, etc. Então, seria, digamos, contraproducente indicar-lhes logo de cara o maior calhamaço de Dostoiévski. O livro é grande, é complicado, é denso, mas também existem leitores que querem coisas diferentes. Então, alguém pode amar Memórias do Subsolo
sem ter entendido muito bem o livro. Aliás, é muito comum que as pessoas entendam mal Memórias do Subsolo. E eu sei disso porque, vira e mexe, eu vejo vídeos, eu vejo elogios ao livro, e eu percebo que eles elogiam justamente aquelas coisas que Dostoiévski queria criticar com o livro. Ou seja, eles pegam a parte negativa do livro, que Dostoiévski quis mostrar como algo que eles pegam as partes que Dostoiévski queria criticar e as transformam em algo que elas querem exaltar. Elas exaltam aquilo que ele queria destruir, basicamente. Tá? Ou seja, eles amam o livro, mas eles não entendem muito bem o livro. Então pode ser que alguém, por exemplo, quando eu disser aqui que eu não recomendo Memórias do Subsolo como primeiro livro, ela fala, mas eu amei o livro, mas eu gostei do livro. Mas ok. Vamos chegar nessa parte já, tá bom? Aliás, por que eu sei também que as pessoas entendem mal esse livro? Porque, além de eu ter, de eu acompanhar essas... De eu acompanhar, gente, a esfera livresca no YouTube, no Instagram, no Facebook, de longe, pelo menos, eu também dei um curso sobre Dostoiévski, chamado Dostoiévski de Bolso, no qual, até agora, eu acho que eu entreguei quase 10 horas de aula já. Faltam as aulas sobre os irmãos Karamazov, que eu estou devendo. Eu sei, me perdoem, alunos do DDB. Eu vou entregá-las, se Deus quiser, ainda nessa semana. Tá? E aí eu encerro o curso. Porém, eu também dei aulas sobre Memória do Subsolo, e as pessoas sempre, o feedback dos alunos, tanto no Dostoiévski de Bolso, quanto no clube, sempre caramba, eu não tinha entendido nada. Beleza? As pessoas são diferentes. Nós somos indivíduos diferentes, que talvez estejam em momentos diferentes da vida. E, sei lá, pode ser que você não esteja numa vibe muito boa. Pode ser que você esteja se sentindo meio mal já. Pode ser que você esteja um pouquinho para baixo. Então não seria uma boa ideia você começar logo por pelo livro menos esperançoso de Dostoiévski, ou pelo livro mais pesado, psicologicamente falando, do Dostoiévski. Seria melhor você começar por um livro mais tranquilo, como Noites Brancas, tá? Ou talvez o Sonho de Homem Ridículo, e por aí vai. Beleza? Além disso, todas as ordens de leitura são criadas com algum objetivo específico de quem as criou. Tá? Então eu já vi gente, por exemplo, indicando Memória da Casa dos Mortos como primeiro livro para você ler Dostoiévski. Memória da Casa dos Mortos é um livro semi-ficcional. Na verdade, todo mundo que aparece no livro existiu mesmo, com nomes trocados. O narrador não existiu. Foi a forma semi-ficcional de Dostoiévski contar a sua experiência na Sibéria. Ele ficou quase 10 anos na Sibéria, entre exílio e trabalhos forçados, ok? Então a pessoa que recomendou isso, ela recomendou com base em alguns critérios, porque ele teria surgido a forma peculiarmente dostoiévskiana de pensar, ou seja, a sua fusão de história com filosofia, com literatura e com esse quase pavor apocalíptico do qual eu falei já. Tá? E depois ele recomenda Notas de Inverno sobre as Impressões de Verão, que é um livro assim que pouquíssima gente lê, porque ali estaria teoricamente o que Dostoiévski ia apresentar ficcionalmente depois em seus livros. Por que ele apresentou esse tipo de ordem? Porque ele é um acadêmico e ele quer lhe dar uma visão de conjunto sobre Dostoiévski. Tá? Ele não quer lhe apresentar de cara os livros ficcionais. Então, eu julgo esse tipo de ordem mais apropriada para um leitor que, de novo, queira essa visão de conjunto mais ampla, que não tenha muita pressa, por assim dizer, de já ler algo ficcional do autor e que tenha algum tipo de experiência com estudos. Caso contrário, a pessoa vai desistir. São 2 livros relativamente grandes e que são indiretos, tá? Já vi pessoas recomendando Memórias do Subsolo, coisa que eu não recomendo. E depois O Jogador. O argumento era de que no Jogador, que é um livro bom, eu vou recomendar como um dos primeiros mesmo, existe ali um dos melhores retratos sobre o vício, tá? E não só o vício em jogatina, mas o vício em geral, que poderia ser extrapolado para vício em álcool, vício em pornografia, vício em drogas, por aí vai, tá? De novo, existe um certo interesse que dita a ordem, né? Qual é o meu critério aqui, então? Certo? Meu critério é qual é o caminho mais seguro para que você se aproxime do autor e consiga ler suas obras-primas. Ponto final, tá? Qual é o caminho mais seguro para alguém que não conhece Dostoiévski
para alguém que, no geral, esteja entre os níveis iniciante e intermediário, não conhece Dostoiévski, não quer perder muito tempo em quests paralelas antes de entrar no autor de fato, mas também não quer, digamos, reformulando. A pessoa que seja um leitor iniciante ou intermediário, que não queira perder muito tempo estudando coisas paralelas e que queira ler as maiores obras-primas dele. Que não queira ficar lendo livros, digamos, menores no corpus de Dostoiévski. Tá? Raul, é válido ler as obras cronologicamente lançadas de um autor? Se você não for um universitário, se você não for alguém que quer ter essa visão de conjunto perfeitamente completa do autor, eu não recomendo, certo? Porque é mais fácil você seguir o cânone que foi mais ou menos determinado ao longo de décadas e, nesse caso, mais de um século. Ou seja, existem alguns livros que foram quase universalmente considerados como superiores aos outros na obra do autor, no corpus dele. Então, por que raios você iria? Pô, eu vou separar aqui. Você pode fazer isso se você quiser. Não estou falando que é errado. De novo, depende do seu objetivo. Mas eu fiz isso com o Machado de Assis. Tentei fazer, por exemplo. E eu não acho que foi muito relevante para mim. Porque eu não quero ser um especialista em Machado de Assis. Eu queria ler as melhores coisas que ele escreveu. Se depois de ter lido as melhores coisas que ele escreveu, eu ainda quiser ler as outras coisas, maravilha! Mas eu já li aquilo que é universalmente considerado o que ele escreveu de melhor. Tá? É uma espécie de leitura otimizada, que acho. Tá? São muitos livros para lermos. Pouco tempo. Muitos autores. Certo? Então, esses são os critérios. Beleza? Partindo desses critérios, então, quais são os critérios gerais para você começar a ler a obra de um autor? Se você for um leitor mais experiente, geralmente você começa, melhor dizendo, pelo livro que mais lhe interessa. Se o livro for maior ou menor, isso não interessa muito, porque você já é um leitor experiente e avançado, que consegue lidar tão bem com uma novela de 100 páginas quanto com um romance de 800 ou 900 páginas, ou mais do que isso ainda. Eu vou supor que não estou falando aqui, no geral, com leitores avançados, estou falando com leitores iniciantes e intermediários. Pode ser, claro, que também tem um ou outro avançado, não tem problema, tá? Então, geralmente, o que eu recomendo para alguém que quer começar a se aproximar da obra de um autor grande, canônico, é que você não comece já pelos seus maiores livros. Caso contrário, você pode não aguentar o tranco. Você pode achar chato, você pode achar muito complicado, e você pode achar complicado e chato justamente porque você não olhou nada dele em outros livros, então você chega às cegas no... Você chega no baile sem nenhuma informação de nada, tá? Não recomendo que você comece por livros menores. Se ele é um autor ficcional, recomendo que você comece pelos contos, por uma coletânea de contos, como é o caso de Machado. Você pode começar por novelas, né? Então, por exemplo, Machado de Assis. Você não precisa ler logo de cara Dom Casmurro, você pode ler outros contos. Ou você pode ler contos, melhor dizendo. Tá? A Igreja do Diabo, por exemplo, a Cartomante, e o Medalhão, a Teoria do Medalhão, né? E por aí vai. Ou você pode ler também uma novela, O Alienista, por exemplo. No caso de Dostoiévski, ele escreveu algumas novelas, muito bom pra gente. A novela mais famosa é Memórias do Subsolo, tá? E Memórias do Subsolo é o livro que inicia a sua os seus anos quase milagrosos de produção literária, tá? Os anos nos quais ele produz as suas 5 maiores obras de ficção: Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, Os Demônios, O Idiota e Os Irmãos Karamazov. Esses são os 5 principais livros de Dostoiévski, suas 5 obras-primas. Antes disso, ele também escreveu livros maravilhosos, ele escreveu livros com partes maravilhosas, mas no geral a crítica diz que o que havia de melhor nos livros anteriores a essa fase
ressurgiu nos livros dessa fase de forma ainda mais poderosa e mais bem integrada. Então, se ele usou uma técnica específica em um duplo, se ele usou uma atmosfera gótica em O Eterno Marido, essa atmosfera gótica ressurge em Crime e Castigo e depois ressurge ainda mais poderosamente em Os Irmãos Karamazov, na famosíssima cena ou capítulo ou parte do Grande Inquisidor. Se ele usou uma ênfase psicológica sobre a vida dos miseráveis e oprimidos em gente pobre, ele fará a mesma coisa em Crime e Castigo, com um efeito devastador sobre a alma de quem lê aquele negócio. Então, Memória do Subsolo seria o começo mais lógico, tá? Pô, vamos começar logo porque ele é pequeno, né? E ele já começa, é o livro que inaugura a sua grande fase de acho. Então, comecemos por Memória do Subsolo, mas eu não recomendo isso, né? Por que eu não recomendo isso? Memória do Subsolo é um livro difícil, gente, tá? Aliás, eu acho mais difícil ler Memória do Subsolo, que tem 100 e poucas páginas, do que ler Crime e Castigo, que tem 400 páginas, eu acho. Tem 560 páginas. E Memória do Subsolo, eu acho que tem 200, né? 150 páginas. Por que eu acho isso? Não é um mero achismo, eu não tirei isso do meu bumbum apenas, tá? Eu tirei isso da experiência coletiva de milhares de alunos que eu tive no meu clube de leitura. Nós já lemos tanto Crime e Castigo quanto Memória do Subsolo, meu clube de leitura. E na época, juntando, né, as duas épocas, foram milhares de alunos que leram comigo, vários milhares que leram comigo os dois livros. E a experiência quase universal deles foi: cara, é muito mais fácil e mais gostoso, mais fluido ler Crime e Castigo, que é 3 vezes maior, do que ler Memória do Subsolo. Por quê? Em Memória do Subsolo, Dostoiévski estava inaugurando sua grande fase. Então, ainda foi um livro um pouco experimental. Por quê? O livro é dividido em 2 partes. A primeira parte é um monólogo. O homem do subsolo está simplesmente derramando amargor e fel no mundo inteiro. Ele está, assim, em um longo, amargo, odioso, raivoso, contraditório, estranho e bizarro monólogo, no qual ele simplesmente vai falando. E esse monólogo, ele parece ser aleatório apenas para quem não conhece o contexto da época. Memórias do Subsolo surgiu em um contexto específico da Rússia. A literatura russa tem um caráter bastante específico a ela, a saber, a literatura russa era usada como ferramenta de transformação social quase direta. Então, nessa década em que foi escrito Memórias do Subsolo, também surgiram outros livros de Dostoiévski, mas também surgiu Pais e Filhos, do Turgenev, que é um livro maravilhoso, maravilhoso. E Memórias do Subsolo está ligado diretamente tanto a Pais e Filhos, do Turgenev, quanto a um livro chamado O que Fazer, do filósofo Chernyshevsky. Sem que você saiba disso, sem que você saiba quais eram as ideias europeias, francesas e alemãs, especialmente, que estavam influenciando a cultura russa, sem você saber como os russos lidavam com aquelas ideias, você fica bastante perdido. Você entende alguma coisa? Claro que você entende alguma coisa. Alguma coisa, tá? Ou seja, no geral, a maior parte dos leitores, eu suponho que largariam Memória do Subsolo. Porque é difícil, você fica confuso, você fica perdido. Tá? Então é pequeno, mas é enganosamente acessível. Tá? Além disso, é muito fácil você ficar preso às partes negativas do livro, já falei isso. Tem aquela famosa frase, né? O mundo que vai para o inferno, mas eu quero meu chá. Eu já vi muitas pessoas elogiando essa frase, como se ela fosse maravilhosa, transformando isso em filosofia de vida, quando Dostoiévski estava apresentando o homem do subsolo como um exemplo do que não fazer. O que ele estava fazendo é: vejam as ideias que vocês têm aí sobre o livre-arbítrio, tá? Sobre como funciona a psicologia humana. Vejam suas ideias sobre a justiça e a moral. Esse é o tipo de sujeito que vocês vão criar com isso.
Tá, e apresentou o narrador de Memórias do Subsolo. Ele é um anti-exemplo. As pessoas leem o livro, elas de alguma forma se sentem conectadas à atmosfera psicológica do sujeito, elas de alguma forma se sentem conectadas com a raiva do sujeito, com a angústia, com o ódio, com especialmente o ressentimento do sujeito, e aí começam a amar o livro. Mas a ideia do livro não é essa. Ninguém fala, por exemplo, da heroína da segunda parte do livro. Eu não vejo ninguém falando do final do livro, tá? O que é um problema também. Além disso, Memória do Subsolo foi um livro censurado. Existe uma cena na qual ele fala sobre o Palácio de Cristal, que também tem uma explicação, né? E naquela cena ele apresentava Cristo de forma explícita, como a única alternativa ao tal Palácio de Cristal. Porém, a parte de Cristo foi censurada, foi cortada. Então é um livro meio que manco. Quando ele apresenta a solução no monólogo, ela é cortada. Então ficamos apenas com a parte negativa, apenas com a exposição do problema, tá? Então, Memória do Subsolo eu não recomendo porque é um livro facilmente, se pode facilmente entender errado. Aí Raul quer dizer então que eu não posso ler um livro que talvez eu entenda de forma errada. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que essa é uma das razões. A razão principal é o livro é difícil, ele é enganosamente acessível, porque é curto. Mas, no geral, as pessoas iriam, eu acho, largá-lo, tá bom? Ou chegar ao final, depois de muito esforço, e pensar assim, não entendi nada. Tá bom? Então é isso que eu quero evitar. Novelas, então. Quais novelas que a gente poderia indicar, tá? Gente Pobre foi o primeiro livro que Dostoiévski escreveu, mas ele é um livro bastante diferente do Dostoiévski, mais maduro, porque falta este livro aquela urgência apocalíptica, falta este livro aquela mistura única de filosofia com teologia, com psicologia aguda, que nós vamos encontrar nos seus grandes livros. Então, você pode ler Gente Pobre? Cara, você pode ler Gente Pobre, tá? Se você quiser. Mas saiba que este livro foi revolucionário na época. Por quê? Porque Dostoiévski usou a forma epistolar. Ele escreveu um livro cuja estrutura eram cartas trocadas entre duas pessoas. Por que ele foi revolucionário? Porque essa estrutura epistolar só tinha sido usada até ali para retratar a vida de aristocratas e para retratar, no geral, as melancolias e tristezas existenciais de nobres, de gente rica e poderosa. Dostoiévski pega essa estrutura e a aplica a gente pobre, literalmente, tá? São as cartas trocadas entre um sujeito, um funcionário público e uma moça mais nova, o que é um tema bastante recorrente também do Dostoiévski, a relação de um homem mais velho com uma moça mais nova, tá? E aqui também existe a sua técnica de dizer muito com que os personagens não dizem, a sua estética da sugestão, segundo diz a minha amiga e estudiosa muito mais séria do assunto, Lorena Miranda Kutlak, tá? Ela recomenda, por exemplo, Gente Pobre, salvo engano, como um dos primeiros que você leia. Eu recomendo Gente Pobre? Eu não sei, não sei, tá? É uma opção, mas aí fica a seu critério. Saiba que você não vai encontrar nem de longe o Dostoiévski parecido com o Dostoiévski das obras imortais dele. Temos o Duplo também. O Duplo eu não recomendo, tá? O Duplo é um livro estranho, confuso e não foi bem recebido na época, né? Não gostaram desse livro. É um livro experimental, em qual o Dostoiévski estava testando novas coisas, testando novas formas de narrativa, mas já temos aqui a estranheza peculiar de Dostoiévski, já temos aqui um interesse muito grande na psicologia humana, especialmente no fato de que nós podemos nos dividir interiormente. Esse livro é um pouquinho esquizofrênico, é um pouquinho bipolar, é um livro patológico, e nesse sentido já é bem dostoiévskiano, mas Dostoiévski não sabia muito bem ainda como integrar esses interesses em uma história que fosse coerente e interessante, tá? A Senhoria, não recomendo, é um livro romântico, sua linguagem é rebuscada e poderíamos dizer rococó,
O que é muito diferente também do Dostoiévski no seu prime. Por quê? Dostoiévski aqui, ele estava tentando adaptar os contos de fadas russos para uma ambientação moderna, contemporânea, na época dele. De novo, foi um livro experimental, mas que não foi muito relevante para o resto da sua obra. Vamos lá, então. Alguns livros que eu recomendo de fato. Noites Brancas. Noites Brancas é um livro que eu recomendo especialmente para mulheres. Por quê? Porque é um livro com um certo romance, tá? Noites Brancas foi escrito antes de Dostoiévski ir para a Sibéria. Então ainda havia nele uma certa esperança na felicidade terrena. E ainda havia certa esperança no fato de que poderíamos ser, não completos, mas poderíamos atingir alguma espécie de satisfação no mundo, aqui na Terra, sem passarmos por um sofrimento horrendo, tá? É a história de um casal, um rapaz de 26 ou 27 anos. Ele é muito solitário, tá? E é a história da turbulência emocional de um jovem solitário. A ideia é assim, como estamos sozinhos e a exploração do desejo de termos alguma companhia. Um amigo, alguém que queira passar tempo conosco. Então é a história desse rapaz que é solitário, é tímido, é isolado, é acabrunhado, mora sozinho em um apartamento minúsculo e em certa noite específica resolve dar um rolê na rua, né? E ele se apaixona por uma moça que ele vê chorando à beira do rio. É Nastienka, uma menina de 17 anos, mais nova que ele. O livro se passa à noite porque ali ele poderia ser ele mesmo, sem se importar com o que os outros pensam. E esse moço acaba salvando a moça de um jovem que estava tentando assediá-la. E os dois começam a se ligarem um ao outro. Dá um clique entre os dois. Tá? Eu não vou contar o resto da história, nem vou dar spoilers, mas é um livro bastante singelo, comovente. E é um livro muito profundo, porque Dostoiévski é de uma profundidade emocional inacreditável. Tá? Então, Noites Brancas é um livro acessível, a linguagem aqui não tem nada a ver já com a linguagem da senhoria, tá? Mas é uma linguagem bem diferente também da linguagem posterior, porém é acessível e profundo e comovente e fácil, o enredo é muito fácil. Você não precisa ter nenhum tipo de introdução cultural à Rússia para entendê-lo, tá? Você apenas precisa abrir o seu coração mesmo, tanto mulheres quanto homens, tá? Se você é mais jovem, se você é um homem, por exemplo, você é mais novo, esse é um livro que pode lhe fazer muito bem, porque homens também precisam de companhia. Quando eu era mais novo, quando eu tinha 18, 19 anos, muito provavelmente esse livro me teria feito muito bem. Porque na época eu era solteiro, na época eu queria companhia, na época eu era meio acabrunhado também, então pode fazer muito bem também para homens, tá? O narrador deste livro aqui é uma espécie de preâmbulo ao narrador de Memória do Subsolo. Memória do Subsolo é este narrador, só que 1000 vezes piorado. Então, de novo, é útil você ter esse tipo de leitura antes, porque quando você chegar a Memórias, você vai meio que reconhecer ecos do narrador deste livro aqui, tá? Noites Brancas aqui, ó. Essa edição da Tofádica, essa edição da Penguin, né? Eu recomendo, no geral, para traduções, as edições da Penguin. Deixa eu ver quem traduziu isso aqui. Rubens Figueiredo. Definitivamente essa edição, tá? Eu amo Rubens Figueiredo como tradutor. Noites Brancas. Existe um filme também, de Luchino Visconti. Só que a história é transportada para Veneza. Então, existe um filme, o que pode facilitar ainda mais a entrada. Depois temos Um Jogador. É uma novela também. Ou seja, novela são livros menores, que não chegam a ser romances. Ele tem 225 páginas. Ele tem 215 páginas, tá? Acho que pode ser chamado de novela ainda. O Jogador é a história de um sujeito viciado em jogos, tá? Dostoiévski também foi viciado em jogos a vida inteira, perdeu muito dinheiro com isso, e então ele sabia de perto como era a psicologia de um viciado, ok? Esse livro é uma de suas criações curtas mais vivazes, mais luminosas, e sim, divertidas. Dostoiévski também sabia ser engraçado, tá? Porque ele não queria, no geral. Mas ele era um sujeito engraçado, ele
enxergava, por incrível que pareça, a vida com certa leveza, e em suas cartas ele mais de uma vez elogiou Charles Dickens, que foi o sujeito mais luminoso e feliz e alegre em relação à sua obra, né? Que eu já li, tá? Inclusive Dostoiévski que se comparava ao Sr. Micawber, que é um personagem de David Copperfield, que é um sujeito que está sempre derrapado, está sempre sem dinheiro e fugindo de credores, que é justamente o caso do Dostoiévski. Ok, vamos lá. O Jogador é a história sobre um sujeito viciado em jogatina. Esse livro é uma crítica mordaz aos franceses, aos italianos e aos alemães. E aos ingleses, aos franceses e aos alemães. Italianos não, perdão. Mas é um livro que já te joga no meio da história. No começo você pode ficar um pouco perdido, porque você não sabe muito bem o que está acontecendo. E são muitos nomes diferentes. Dica para você, tá? Pelo amor de Deus, não perca 20 segundos tentando descobrir qual é a pronúncia certa dos nomes. Invente uma pronúncia na sua cabeça e vai com Deus. Caso contrário, você vai ficar perdido. Invente uma pronúncia e leia. O importante não é a pronúncia, o importante é você entender a história, ok? Não fique grilado com isso. Caso contrário, você vai largar, certo? Então, por que eu recomendo um jogador? Porque aqui você já está chegando mais perto do Dostoiévski Prime. Ou seja, você já tem o elemento de análise psicológica ferrenha, profunda. Você já tem alguma espécie de fusão entre o drama interior e individual do personagem e algo mais amplo, ou seja, já existe uma ligação entre o drama do personagem e a sociedade. Já existe, este livro tem picuinha. Dostoiévski, gente, é um autor no qual você encontra muitas picuinhas familiares, tá? Você encontra muita treta, você encontra muita sacanagem, no sentido de não sexual, sacanagem moral, né? Muita velhacaria, muita enganação, muitos plot twists. Dostoiévski é um autor interessante de ler, tá? Inclusive os Irmãos Karamazov, que é um monumento filosófico também, não é um livro abstrato, é um livro cheio de picuinha. É um livro que você começa a ler e você fala, rapaz, esse Fyodor Pavlovich aqui é um safado, é um sacana. Quer dizer que ele pegou a mulher. É um livro quase, é uma fofoca. Só que, claro, né, elevado depois a patamares inigualáveis de literatura. Mas não é um livro abstrato, chato, não é. Um jogador também se enquadra nisso, tá? É um livro cheio de picuinhas. Porém, no começo pode ser um pouquinho difícil para você ler, porque você já entra no meio da história e os personagens são vários e eles têm nomes difíceis. Ou seja, entenda que você não vai ter uma apresentação à história no começo, você vai precisar criar na cabeça várias pronúncias e você vai precisar de um tempinho para se acostumar com os personagens. Depois disso, a história flui maravilhosamente bem, tá? Um jogador, então, mais uma recomendação. Cara, você pode começar por qualquer um desses aqui, tá? Você pode começar por um jogador, você pode começar por Lentes Brancas, você pode começar pelo próximo aqui que eu vou indicar, o Eterno Marido. Tá? Eu estou lhes dando informações prévias para que você possa dizer, eu acho que gostei mais disso aqui. Vou tentar começar por esse aqui, tá? Você pode até começar por Memórias do Subsolo, caso você queira. Seja um rebelde, nenhum problema. Só sabendo de antemão dos problemas que eu acabei de citar, beleza? Depois temos o Eterno Marido, que é o livrinho mais esquecido dele. O Eterno Marido tem suas dificuldades, mas ele também tem uma picuinha. Qual é a picuinha? Um personagem, um personagem era amante da esposa de um outro personagem. E esse outro personagem, que era o chifrado, no caso, surge de madrugada à porta do chifrador, certo? E aí a história fica nessa tensão psicológica. Será que o sujeito está tentando fazer com que ele confesse o que ele fez? Será que o sujeito quer matá-lo? Só que
essa tensão psicológica é depois complicada, porque você não sabe direito. A conversa começa a ficar estranha, muito estranha. E você fica sem saber o que o diabos aquele cara quer. É um livro que deixa você muito desconfortável, mas é uma exploração psicológica muito aguda, profunda. Tá? E além disso, o livro tem frases com subentendidos, jogos de linguagem, estranhezas e uma inversão dos papéis sociais. É um livro cheio de dissimulações, de falsidades, de linguagem dúbia. Por isso ele é mais difícil. Mas, como ele tem essa picuinha no centro, e uma outra coisa, no começo do livro, cara, ele quase parece um livro de terror. É muito parecido com um livro de terror. Dostoiévski tinha uma mão maravilhosa para criar um senso de sobrenatural. Que você nunca pode dizer que é de fato sobrenatural, mas ele fica ali. Dostoiévski era fã de romances góticos quando criança. E mais velho também. Ele gostava muito das irmãs Brontë, por exemplo. Então, no começo de Eterno Marido, ele usa técnicas do gótico para criar uma atmosfera de pesadelo, uma atmosfera quase demoníaca, onírica. Você não sabe se aquilo é real, se aquilo é de verdade, ou se aquilo aconteceu exatamente do jeito que o sujeito descreveu. Então, essa picuinha moral no meio da história, essa tensão psicológica, eu não sei o que esse cara quer. A situação em si, um homem, um adúltero e a vítima do adultério juntos, num quarto, essa tensão de violência física, essa atmosfera gótica de terror, cara, faz com que esse livro seja realmente uma pequena obra-prima, tá? Ele não é o mais fácil, eu acho, dos três, eu acho que ele é o mais difícil dos três, tá? Entre o Jogador e Noites Brancas. Mas caso você queira tentar uma coisa mais difícil e que seja de alta qualidade, cara, baita livro. Também temos O Sonho de Homem Ridículo, que O Sonho de Homem Ridículo, ele também é bem pequeno, tá? O Sonho de Homem Ridículo é uma novela bem curta também, acho que mais curta ainda que Noites Brancas. É uma das obras mais fáceis, entre as quais eu mostrei aqui, tá? Porque o enredo é muito simples, quase não tem enredo, na verdade. E é apenas um narrador. Exteriormente, eles parecem um pouquinho com Noites Brancas, tá? O sujeito é primeira pessoa, e o livro começa com: sou uma pessoa ridícula, agora me chamam de louco. Também existe uma semelhança entre ele e o narrador de Memórias do Subsolo, tá? O sujeito sempre tinha sido chamado de ridículo e sempre, claro, tinha ficado ressentido com aquilo, mas nunca tivera a coragem de se confessar como um homem ridículo. Do nada, porém, ele se dá conta de que nada importa no mundo, né? Ele vira um nihilista. Ele chega à conclusão de que não existe propósito ou sentido nenhum no mundo. Dane-se. Em uma noite, ele está andando pelas ruas de São Petersburgo com uma pistola. Ele vai explodir a própria cabeça, né? Vai se matar. Ele olha para cima e vê uma estrela no céu, tão solitária quanto ele, e se pergunta qual é o sentido de tudo isso. Até que ele vê uma menina. Uma menina pega na sua roupa, uma menina estropiada, chorando, desesperada, enquanto clama pela sua mãe. Ele espanta a menina, tá? Mas algo surge no seu peito. Ele continua querendo se matar, ele volta para o seu apartamento minúsculo, põe a pistola ali na cabeceira, deita e acaba sonhando. Ele sonha que ele realmente tinha se matado, ele vê seu funeral, ele vê a si mesmo jogando no caixão, ele se vê a si mesmo sendo jogado no caixão. Ali, entre desespero, uma figura negra abre a sua cova, o puxa para fora e o leva até o céu vazio e infinito. Ele vê aquela estrela solitária, ao seu lado um pequeno planeta, se lembra da menina nas ruas de São Petersburgo. E aqui ele acaba sendo apresentado, né? As pessoas daquele pequeno planeta são pessoas diferentes. Naquele pequeno planeta não existe dor, não há sofrimento. As pessoas são maravilhosamente honestas e caridosas umas com as outras. Ninguém sofre falta de coisas físicas, ninguém sofre falta de coisas
emocionais e materiais. Todas as pessoas são perfeitamente felizes, de certa forma, tá? Eles aceitavam seu destino com o coração aberto, até que o nosso homem ridículo apresenta a eles uma nova coisa, a mentira. Depois que ele apresenta a mentira, uma mentira branca, suave, tranquila, de boa, né? Uma mentirinha honesta. O inferno se abre naquele lugar, tá? Então, O Sonho de Homem Ridículo já é um livro no qual Dostoiévski está muito preocupado com as questões últimas. Essa preocupação não surge tão fortemente assim nos outros livros que eu apresentei. Aqui surge, né? É um livro quase místico. É um livro muito religioso no sentido de se preocupar com as questões últimas da existência, tá? É um livro que vai deixar você confuso mesmo. Porém, é um livro que pode deixar você muito comovido. Ele apresenta uma imagem que, de novo, tem algo de apocalíptica e, portanto, já liga Dostoiévski aos seus 5 maiores livros, mas ele é muito curto. O enredo é fácil, e ainda que você fique um pouquinho confuso, pô, não entendi isso aqui, no final você acaba pegando mais ou menos a moral da história. E se você não pegar a moral da história, você pelo menos vai ficar impactado pelas imagens que ele criar na sua cabeça. É um baita livro, é um livro que já vai lhe causar aquela estranheza, aquele desconforto e aquela esperança sofrida e agoniante que são tão características do Dostoiévski, tá? Então, gente, a minha ideia era falar sobre os livros que são as suas grandes obras-primas, mas não vai dar tempo. Deu 1 hora de vídeo já, tá? Então vamos ficar com esses livros aqui mais curtos e este vídeo então fica com a ideia de quais livros mais curtos de Dostoiévski você pode escolher para aproximar-se de sua obra. Caso você queira, de novo, continuar ou começar com Memória do Subsolo, fique à vontade, mas ele tem aqueles problemas que eu te falei, e você agora tem 4 livros a mais, pelos quais você pode abordar Dostoiévski, sabendo quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fortes e como eles se ligam ao resto da obra. Depois eu gravo um vídeo, então, falando sobre os 5 principais livros do nosso querido Fyodor Dostoiévski, ok? E caso você queira algo realmente completo para que você não precise gastar muito tempo estudando sozinho, eu tenho um curso sobre Dostoiévski chamado Dostoiévski de Bolso, no qual eu apresento várias aulas de biografia, depois aulas sobre a cultura russa, as ideias que deram origem aos livros de Dostoiévski, e depois mais de uma aula para cada um dos seus principais 5 livros. Memórias do Subsolo, Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios e Os Irmãos Karamazov. Os Irmãos Karamazov, as aulas vão sair nesta semana, mas para todo o resto, elas já estão gravadas. Eu vou deixar o link para você aqui na descrição. É um preço bastante baixo pelo número de horas de aulas que eu dei e pela qualidade das aulas que eu dei, tá? Então, caso você queira começar Dostoiévski de fato com minha ajuda, link aqui na descrição do vídeo, tá? Depois surgirão mais vídeos sobre Dostoiévski. É isso, muito obrigado e até o próximo vídeo aqui no canal do Raul. Abraço, tchau, tchau.